Olá, senhores, olá, senhoritas, bem-vindos, bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de arte, continuando os nossos estudos sobre as esculturas romanas. Pessoal, ficou faltando então, né, como foi falado lá na primeira aula, a ideia era que teríamos 3 aulas apenas. Este nosso plano ele já se prolongou por pelo menos mais uma aula, que será justamente essa, né? Então, uma aula que ficou faltando sobre as esculturas, especificamente sobre o período do Império, e que será, acredito eu, uma aula um pouquinho mais curta, certo? Mas que dá para a gente fechar e fechar tranquilo essa parte aí das esculturas gregas. Joia? Então vamos lá para a nossa apresentação. Lembrando, nós falamos sobre a República na aula 1, a ideia de verismo, de imagens maiorum, de ênfase em pessoas comuns. Evidente, nós estamos no período da República, ou seja, nós estamos em um período em que, ao menos em teoria, as pessoas ditas comuns podem participar da coisa pública, ou seja, as pessoas ditas comuns, elas têm voz ativa na criação de leis, na organização, na organização do Estado. Então, não por acaso, neste período se retratava pessoas que, aliás, não por acaso neste período era possível que qualquer pessoa, desde que tivesse uma ligação com a coisa pública, desde que tivesse a sua atuação na coisa pública, ele podia, se assim desejasse, fazer encomendar algumas esculturas para ter o seu nome gravado, digamos assim, na história romana. É claro que, na enorme maioria dos casos, quem tinha de fato acesso financeiro, aliás, tinham condições financeiras para efetivamente ter uma representação sua, seja de busto, seja do corpo todo, eram pessoas muito ricas, né? Pessoas que tinham já uma linhagem aristocrática, que tinha uma linhagem patrícia e que as pessoas, digamos assim, da plebe, as pessoas libertas, né, os ex-escravos, eles só poderiam ter acesso a essas suas representações caso algum patrício fizesse o que ficou conhecido como patrocínio, né? Patrocinasse a confecção dessas esculturas. No caso do Império, e aí é que nos interessa agora nessa aula, no caso do Império, as coisas mudam de figura. E mudam muito de figura. Por quê? Olha como que eu coloquei em caixa alta. O Império ele é marcado pela propaganda. Propaganda de quem? Propaganda do imperador. Ou seja, doravante, pessoas comuns, ainda que tenham acesso à coisa pública, ainda que seja um patrício, não pode mais pedir, né, patrocinar, não pode mais encomendar obras que sejam, que representem a sua pessoa ou a pessoa de familiares queridos, mortos, ancestrais, enfim. Né? A ideia, o império, ele é caracterizado pela ideia de propaganda. Propaganda do imperador. Lembrem-se das suas aulas de história. O tamanho que o território romano assumiu dentro do período imperial.
né? Gigantesco. Como que era essa propaganda? Eram feitas as esculturas, eram feitas dos diversos imperadores e, gente, colocada nos espaços públicos, lógico, né? Enquanto as esculturas da República, a sua enorme maioria, estava destinada aos ambientes privados, então, seja para colocar num altar, seja para colocar dentro de casa, de modo tal que aqueles que estivessem passando pudessem olhar e falar, olha, aqui mora o sujeito tal, olha, aqui morou o sujeito tal. No caso do Império, as obras elas são todas para se colocar no público, na esfera pública. Então, se coloca nas casas de banho, né, nas termas, como se costuma chamar as casas de banho romanas. Então, se coloca nas termas, se coloca nos domos, se coloca nos espaços, nos bosques, né, nas regiões em que você tem lá campos e onde os soldados eles trabalham, eles treinam, enfim. Né? Então, em todos os lugares em que as pessoas comuns tinham acesso. E evidente, gente, quando se faz uma propaganda, aliás, se faz uma propaganda para vender alguma coisa. Lógico, né? A propaganda, portanto, ela tem que difundir, ela tem que inculcar em cada uma das pessoas um certo desejo, né? Uma certa vontade. Essa vontade, esse desejo, pode estar ligado, no caso do Império Romano, estava ligado às características do imperador, né? As suas, digamos assim, as suas especificidades. Então, se enaltecia as qualidades do imperador, sendo que, evidentemente, como propaganda, nem sempre essas qualidades eram verdadeiras. Mas não interessa, afinal de contas, essas esculturas estão espalhadas em todo o território, em todo o território do Império. Não é apenas em Roma. Em Roma é muito claro, né? Em Roma é muito fácil. Você está lá, o imperador está lá. As coisas acontecem lá. A ideia é que essa propaganda ela seja difundida e que, tamanha a distância, você, enquanto súdito, não seja capaz de descobrir se é verdade mesmo aquilo que estão dizendo sobre o imperador X ou não. Né? Então, moçada, dentro dessa propaganda eu coloquei assim, piedade, né? Ou seja, difundir a ideia de que o imperador ele é pio, ou seja, aquele que tem piedade. E o que é ter piedade? É ser alguém devoto à religião, devoto, que adora, né, os seus deuses. Um sujeito ímpio, lembrem-se das aulas das aulas de filosofia, o Sócrates ele foi condenado por impiedade. O que é ser condenado por impiedade? Ser condenado porque ele não adorava, ele não louvava, ele não prestava orações aos deuses da cidade. E no caso aqui do Império Romano, os imperadores serão ou tratados, ou retratados de maneira piedosa, como se eles fossem piedosos, ou eles serão retratados como o sumo poder, e esse poder ele deve ser entendido como poder político, mas principalmente como um poder bélico, ou este imperador
será retratado, como se diz no vocabulário técnico, togado. O que é um imperador togado? É uma escultura em que ele aparece de toga e, portanto, ensejando a ideia de que ele é justo, de que ele cria leis justas, que tudo o que ele faz, todas as suas ações políticas, são para o benefício do povo, né? Para o benefício do todo. Ou, finalmente, ele pode ser caracterizado como apoteótico. O que é apoteótico, gente? Apoteose é a ação de divinizar alguém. Divinizar alguém. Então, um imperador representado de maneira apoteótica é um imperador que tem ligações diretas com os deuses. Se você quiser, a gente pode chamar ele de divinizado. Eu só usei os nomes aqui para vocês ficarem cientes dos termos técnicos. Então, voltemos à definição para quem não conseguiu anotar. Ele, quando propagandado, né, quando referenciado enquanto piedoso, ele é chamado de máximo pontífice, ou seja, o sujeito carnal, vamos tomar muito cuidado, né? Não é o apoteótico. O máximo pontífice é o sujeito carnal, então é o imperador de carne e osso, porém o mais religioso possível. Aquele sujeito que leva à risca os dogmas religiosos. Em segundo lugar, nós temos o imperador general. O imperador general, ele vai ser descrito, ele vai ser representado, melhor dizendo, normalmente com a sua armadura, né? Normalmente com a sua armadura. Depois nós teremos o imperador togado, que é aquele imperador civil, né, justo, que constrói as leis sempre para o benefício do todo, do povo. E, finalmente, o imperador apoteótico. Aí sim já é um imperador divinizado. Não confundir, por favor, com o máximo pontífice. Certo, gente? Então, dada as características gerais, vamos ver aqui nos exemplos que fica muito mais fácil, certo? Então, vamos lá. Terminamos aqui, né? Terminamos a exposição da República com Brutus Barberini. Portanto, gente, só por curiosidade, você já consegue entender por que essa obra, né, por que essa escultura, ela não pode fazer parte do período do Império. Né? A resposta mais simples é porque esse sujeito não é imperador. Ponto final. E a segunda resposta, um pouquinho mais elaborada, é que você poderia dizer assim: ora, esse sujeito aqui, ele está mostrando a sua genealogia. Ele está mostrando de onde ele vem. Ele está mostrando a sua origem, os seus descendentes. O imperador, quando ele mostrará os seus descendentes, serão descendentes divinos. É evidente que você olha para essas duas, para estes dois bustos, você vê que esses dois caras não têm nada de divinos, certo? Não tem nada de divinos. Então você bola para frente. Bom, então vamos lá. Olha o primeiro, Augusto, certo? Máximo Pontífice. Olha só, gente, como que fica fácil a hora que a gente olha de fato para a obra de arte. Não precisa falar muito, né? Máximo Pontífice, ou seja, o sujeito mais piedoso, aquele que, como disse, adora
os seus deuses, que faz tudo o que deve ser feito. Olha a candura do detalhe do seu rosto. Veja, moçada. Ele está todo drapeado, né? A quantidade de roupas, o volume das roupas não nega o seu caráter de imperador. Afinal de contas, você tem aí muito mais pano para cobrir que deveria, né, ser necessário para cobrir o seu corpo. Nós dissemos isso na aula passada. A quantidade, quanto maior o volume de roupas, maior o seu status social. No caso aqui, você está vendo Augusto como sendo representado como o máximo pontífice. Olha o semblante de serenidade, é a roupa, dá a ideia, né, enseja de que ele é, de fato, alguém pertencente, né, a todos os rituais religiosos. Né? É como se fosse um manto que estivesse em cima da sua cabeça, né, cobrindo um certo ponto, cobrindo o seu rosto, cobrindo a sua face. Chama muito a atenção, né? Dá para a gente perceber que não há mais tanto aquele realismo, né? Há uma ideia, sim, de idealização dos imperadores, a juventude desses imperadores, a sua potência, a sua virilidade, sempre constante, né? Portanto, não se farão retratos, não se farão esculturas de imperadores já em uma idade acima de 30 anos, com o início de rugas, né, um tanto carecas, a menos que o cabelo seja careca por opção, né, mas não por necessidade. Então, fica muito claro, espero eu, né, que fique muito claro essa ideia aqui do porquê, né, do porquê essa imagem, essa escultura, ser um exemplo de máximo pontífice. Avançando aqui, nós temos o general, né, o tipo do general. Essa daqui, Augusto de Prima Porta. Moçada, Prima Porta é uma região próxima a Roma. É onde essa estátua estava, certo? Augusto de Prima Porta. Olha só a ideia de general defendida aí, né? Feita a apologia de general do imperador. Evidente, né? Acho que vocês tinham estranhado a tipologia que eu fiz antes de mostrar as imagens, mas depois que a gente olha, não tem como errar, né? Não tem como esquecer. Veja o seu uniforme. No uniforme, você já tem alguns indícios de que ele é um sujeito foda, né? Desculpa a expressão, mas existe um querubim, né? O querubim ou o cupido, se vocês quiserem. Esse cupido próximo aí, né? Quase que tocando a perna de Augusto, já mostra essa ideia de uma certa divinização, né? Já mostra, já dá indícios de uma propaganda apoteótica. Eu não estou fazendo aqui, né, evidente, eu não estou fazendo aqui uma separação rígida do avanço, do progresso dessas tipificações. Então a gente sai do máximo
pontífice que vai do século tal ao século tal, passamos para o general. Não, tá misturado aqui, afinal de contas a gente não precisa ir tão profundo assim a análise, né? Onde eu estou querendo chegar não existe aqui, né, aqui no Augusto de Prima Porta, você tem elementos híbridos, né? Você tem a ideia já de uma divinização do imperador, porém, o que está em relevo, o que está sendo ressaltado é o seu poder enquanto general das tropas romanas. A expressão, dizem os historiadores da arte, né, quando ele está apontando, ele está se preparando para um discurso, um discurso para a sua legião, né, para o batalhão lá dos soldados romanos. Dá para nós enxergarmos, gente, inclusive, que existem detalhes no seu uniforme, né? Existem detalhes, todos eles fazendo também uma referência às divindades. Aqui, segundo também os historiadores da arte, está representado um deus, o deus da lua, e aqui o deus lua, e aqui o deus sol. Você também tem certos arautos que representariam aí os mensageiros, na verdade, da divindade, o que deixa claro a sua pretensão, né, de um ser divino. Mas ainda assim, quando a gente pega a tipologia mesmo que eu acabei de dizer e coloca dentro das suas, digamos, das suas gavetas, essa escultura ela está muito mais, ela se encaixa muito mais dentro daquela tipologia de general do que de apoteótico, certo? Avançando aqui, vamos aqui, né? Então, avançando, o que nós temos aí? Nós temos a figura de Tibério, aí em duas representações, né? Com duas representações, na verdade. Nós temos o imperador Tibério. No primeiro, ele está togado. Olha só, muito fácil, né? Ele é o defensor das leis, ele é o criador das leis, ele, portanto, portanto, é o responsável pelo mundo tal como as pessoas estão vivendo. Olha, então é como se ele dissesse, não fosse eu, o mundo seria muito pior, né? Todo esse bem-estar que vocês, habitantes da região X, por que região X? De novo, porque essas esculturas elas estavam espalhadas por toda o território romano, todo o Império Romano. Então, é como se ele dissesse, olha, vocês devem a vida de vocês, o bem-estar de vocês a mim. Eu sou a lei. Eu faço a lei sempre pensando no bem coletivo. Aquela história que nós já conhecemos e que nós já estamos carecas de saber, certo? E aqui, moçada, olha que interessante, né? Nós temos o Tibério também, mas aí apoteótico. Veja que o cânon, ou seja, o conjunto de leis, o que é o conjunto de leis? É esse bastãozinho aqui, certo? Olha lá. O cânon, gente, ele é menos importante do que o fato desse sujeito estar quase que despido. Aliás, ele está nu. Gente,
Já comentei em outras aulas aí no canal uma diferença entre nu e pelado. Para quem não viu a aula, são 2 aulas, se eu não me engano, que eu comentei essa diferença. Para quem não pegou nenhuma dessas 2 aulas, eu vou falar muito rapidinho. O sujeito nu é aquele que está efetivamente sem roupa ou que tem algum pano, algum objeto que esteja cobrindo as suas partes. Só que, ainda que essas partes estejam cobertas, a ideia é que ele usualmente não as usa. Por isso que ele não está pelado, sem roupa, ele está nu. Numa frase assim muito curta, né, definindo de maneira assim muito rápida, é como se ele nascesse nu. Desculpa, né, a frase, a obviedade, mas é isso, ele nasce nu. Ele nasce, evidentemente, enquanto obra, né, gente? Por favor, não vão levar isso daí ao pé da letra. Ele nasce enquanto obra, enquanto representação artística. Ele nasce nu. Essa ideia de nascer nu, ela será muito, muito, muito utilizada a partir da Idade Média, a partir do Renascimento. A partir da Idade Média e do Renascimento, os deuses, né, as ninfas, os seres divinos, eles sempre nascem nus. Essa é a ideia. Né? A obra é feita de tal modo em que a gente olha e não se preocupa, não faz a pergunta, ora, mas que roupa ele usa? Por quê? Porque essa pergunta ela se torna absurda. E é justamente isso o que os romanos, muito mais do que os gregos, estão enfatizando. Quando nós pegamos essa segunda escultura aqui, seja do Tibério, seja de Cláudio, né? É que estamos aqui, enfim. Mas se você pega uma ou outra, afinal as duas representam essa tipologia apoteótica, se você pega uma ou outra, não passa pela sua cabeça se perguntar, ora, mas que roupa que eles usam? Por quê? Porque eles não usam. Eles são seres divinos. Né? Eles são seres divinos. Aqui no Cláudio, inclusive, você tem uma coroa. No Tibério não aparece. Quando a coroa é colocada, né, quando se apresenta a coroa, quando existe, então, né, a coroa como um elemento constituinte da obra, você já não precisa nem pensar, você já coloca lá como resposta apoteótico. Apoteótico, por quê? Porque a coroa, ela pela iconografia, ela representa a divindade. Ela é traço de divindade. Ela é traço de divindade. E aí você pode fazer, inclusive, uma referência a quando o mundo se torna cristão. Né? A coroa, quando o mundo se torna cristão. Né? Coroa de espinhos do Senhor Jesus Cristo. Certo? Você já vê que o elemento, né? Como que na iconografia, como na história dos símbolos, esses símbolos, no decorrer do tempo, eles vão admitindo sentidos diferentes. Certo, moçada? Então, dá para a gente perceber, olha só, a idade a idade real dos imperadores, seja de Tibério, seja de Cláudio, talvez não correspondam e assim falando teoricamente, com certeza a idade deles real não corresponde à idade que
as esculturas representam, certo? Aqui parecem ser muito jovens. Veja já a representação de um corpo musculoso, um corpo super musculoso, muito definido, sem excesso de gordura, ou seja, tudo aquilo que representaria a juventude, a masculinidade, a potência, a virilidade e etc. Certo, moçada? Então, voltando para cá. Então é isso, gente. Então, com essa aula curtinha, né, meia hora aí, a gente conseguiu dar conta de fechar as esculturas. Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que a diferença entre os períodos do Império e da República elas tenham ficado claras, né? Principalmente, gente, se você tiver que guardar uma coisinha das esculturas gregas, uma coisinha. República, pessoas comuns que, teoricamente, têm acesso a escultores que podem, portanto, serem representados. Na maior parte das vezes, essas esculturas estão em lugares privados, dentro de casa, próximo aos altares, nos jardins das casas. Enquanto o império ele é marcado pela propaganda, pela habilidade em construir uma imagem do imperador, seja ele quem for. E vocês viram que essas imagens, elas são enquadradas em 4 tipos, né? Ou é o cara super beato, ou seja, ele é super bonzinho, ele é, né? Ou é o beato, máximo pontífice, ou ele é o togado, o sujeito responsável pela lei, pela ordem, ou ele é o sumo general, né? O cara então que desbrava o mundo, que com tendências, né, imperialistas mesmo, de absorver tudo aquilo que ele consegue, de absorver todos aqueles territórios que são contrários aos romanos. E, finalmente, nós temos a imagem, né? Na verdade, velho, claro, né, olhando numa retrospectiva, é a isso que chegaria, né? O cara é super religioso. O cara, ele é absolutamente justo. O cara é bom de guerra, ele domina tudo. É lógico, de novo, olhando numa retrospectiva, é lógico que o caminhar das representações desembocaria, evidentemente, na sua divindade, né? Ou seja, ele ser identificado com Deus, né? Um Deus, o Deus na Terra. Certo, gente? Bom, então é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês, espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas, nós daremos continuidade aí nos estudos sobre Roma. Lembrando, como falei lá na primeira aula, a nossa próxima aula sobre Roma será pintura. Espero que seja possível dá-la em uma aula e depois nós falaremos sobre a arquitetura. Beleza, gente? Muito obrigado. Obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e nos encontramos aí pelas aulas. Beleza? Valeu, beijo, abraço, até mais.